começar pra gente, fazendo um favor? Sim, eu vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Essa primeira... Tá me ouvindo? Tá? Discord mesmo. Essa primeira tarefa que eu vou mostrar é uma cliente que utiliza a parte de clientes relacionados, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho meu cadastro de clientes. Número 1 eu tenho cliente relacionado com nenhum. No cliente 2 eu tenho alguns clientes, que é o cadastro 1 e 3, tá? Uma solicitação dela foi aparecer a cidade, qual que ele era, no caso, de Zé Bonifácio, Rio de Janeiro, aqui, esse cliente relacionado. E uma outra solicitação dela também era que ela conseguisse abrir esse cliente relacionado aqui pela consulta. Então, se ela abrir um cadastro que tem o cliente relacionado, ela consegue dar 2 cliques e abrir esse cliente relacionado, tá? E uma outra era na questão de vincular esses clientes relacionados. Por exemplo, aqui eu tenho no meu cliente 2, eu tenho cadastro 1 e cadastro 3 do cliente. Então, por exemplo, se ela viesse no cadastro 4 aqui, e eu vou vincular o cliente número 2, o sistema vai identificar que tem mais clientes vinculados ao cliente número 2 e vai solicitar para ela uma confirmação se ela quer vincular também. Tá? Então, aí o cliente vinculou o 1 e o 3 de lá, que era do cadastro número 2, e vinculou o cliente número 2 também. Entendi. Se eu voltar lá no 2, esse cliente 4 está lá agora também, Neide? Não, só aqui, só. Ah, entendi. Ela E quer aí? sempre no último. Ah, puta que pariu. Entendi. Tá bom. Como se fosse uma pirâmide, né? Vai puxando os outros que tem vínculo. Entendi. Beleza. Uma outra tarefa é na questão do Android, que foi feito uma troca do arquivo lá que é gerado pelo metadata, que o Wesley importa lá dentro do Android. Então, toda vez que é gerado o arquivo, o sistema identifica que tem esse arquivo lá dentro, ele faz a troca da data aqui, 10 e 4, só dessa linha. Uma outra tarefa é na questão do pedido. Quando o cliente ele faz a... Deixa eu só liberar. A parte do Android a gente já fez, já cadastrar cliente lá e vir para cá ou não? Cliente ainda não, produto. Tá. A produto você consegue cadastrar no Android? A gente tá terminando, na verdade, mas a gente tá fazendo produto primeiro. Aí depois Produto? Quem que pediu produto? Foi um cliente que pediu produto, não lembro. Não, mas precisava disso mesmo? Estranho isso. Tá bom, depois a gente discute. Mas eu acho que o cliente ainda é o mais normal, porque o vendedor que está na rua, ele, na teoria, ele cadastra o cliente, o produto ele tem que obedecer o cadastro da empresa, né? Mas beleza, a gente conversa depois. Tá. Aqui na outra tarefa, na questão do envio pelo WhatsApp, o sistema vai identificar que ele tem a observação e vai solicitar se o cliente quer anexar junto, né, na descrição do que é gerado. Aí ele vai aparecer uma confirmaçãozinha aqui, vai abrir a telinha normal. Eu consigo abrir o link aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Vai abrir. Então aqui eu tenho vendedor, tal, forma de pagamento, a OBS aqui, observação, tá aqui dentro da linha, que vai ser gerado o link para abrir o WhatsApp. É a mesma coisa quando você copia os dados e envia direto pelo WhatsApp sem abrir pelo link. Outra tarefa aqui na questão do vendedor, com o Android também o vínculo, é a questão de liberação do saldo de crédito Flex lá. Foi feito um botãozinho aqui para liberar a edição, que esse saldo aqui ele vai ser sempre atualizado quando faz a importação, para não deixar o usuário fazer alteração do valor sem necessidade. Uma tarefa na parte da nota fiscal. O saldo Flex, então, ele faz também a integração com o Cien. Não fica só no Android, então. Não, ele vai e volta. Entendi. Então a empresa consegue manipular isso, vamos falar assim. Sim.
Muito bom, beleza, tá bom. Uma tarefa na parte de imposto aqui da nota fiscal. Acho que esse cliente aqui dá certo. Cliente número 2. Consumidor final. Nós temos, deixa eu ver se isso aqui. Na parte do ICMS, o cliente ele utiliza a parte do ICMS diferido e o cálculo do PIS e COFINS ele precisa ser abatido esse valor junto com somado aqui com o ICMS para dar a base de cálculo do COFINS e PIS, tá? Então o sistema vai identificar que ele tem o ICMS diferido aqui, vai fazer a conta de, deixa eu só pegar aqui. Quando tem o ICMS diferido, Isso é uma exceção ou isso é uma regra normal? é para quando, deixa eu ver se era consumidor final, Leite, não lembro agora. Numa situação específica. Eu acho Mas que é a aí, situação quando ele faz o. Tem até uma configuração 2 para poder Não, fazer tá esse pela config, batimento. tô vendo aqui. Não, tem a config, deixa eu abrir aqui. Descontar valor semestre ferido na base de cálculos do isso. COFINS. Então, isso daqui as duas configurações habilitadas. Então aí ele Entendi, vai mas fazer. então sempre que ele tiver habilitado, toda nota ele vai fazer isso para esse cliente específico. Sim, se tiver o valor do ICMS aqui Diferido, sim. Tá bom. Hoje a conta ela é 2,60, né? Menos 0,51. Daria 2,9. Só que aí ele tem que agregar o diferido, né? 20 centavos. Entendi. Dá 2,29, que aí fica como base Ele de só cálculo faz do essa PIS e soma COFINS. aí. Tá bom. Isso. Aí no Entendi. caso, se ele vier zerar o ICMS diferido aqui, o sistema vai identificar que não tem nada lá e vai jogar o 2,09. 2,29. Não, perfeito. Tá? Deixa eu só finalizar isso daqui. Uma outra na parte de imposto também. Quando o cliente tem a parte do interesse estadual, o cliente de fora, no caso aqui, é como consumidor final. A parte do interesse estadual, ele tem a base dupla. Ele é um pouquinho diferente quando é consumidor final. Tá? Quando eu faço... Deixa eu mostrar aqui na prática, aqui na hora fica mais fácil. Espera aí. Sem o sync aqui. Vamos ver. Por exemplo, aqui, o meu consumidor aqui, ele é final. Quando eu faço o item, parte de imposto, então ele tem a base quando com base dupla, quando é consumidor final, e eu tenho também quando é o normal revenda, ele fica um pouquinho diferente. 1013, tá? Então quando é consumidor final, ele muda 1013 o revenda. Deixa eu ver se ele tá. 1151 quando é consumidor final. Então ele faz, um cálculo que ele fala que é base por dentro, base por fora, lá é diferente. Esse daqui não tem configuração, tá direto pelo critério do consumidor aqui, tipo de consumidor final e revenda. No caso, todos os estados aderem a esse cálculo aí. Outra tarefa, deixa eu só seguir aqui. Aqui também na parte da nota, dentro do usuário, o cliente tinha pedido que ele não conseguisse alterar o preço, tá? Então dentro do usuário tem a config que não altera o preço do item no NFE. Então quando ele faz a nota fiscal aqui, igual apareceu bloqueado ali para mim, eu não consigo fazer a edição do preço aqui, unitário. Tá, uma outra tarefa é na questão da nota de entrada. O sistema ele vai identificar
tem uma configuração 1, desculpa, aqui dentro da aba Estoque, consulta no FE, marca como alterada. Então ele vai habilitar essa última coluna aqui, se o cliente fizer alguma alteração na nota fiscal, de entrada no caso. Deixa eu abrir ela aqui. Uma vez aberta a nota, sem fazer alteração, ele confirma a nota que o sistema vai identificar os campos que ele não fez nenhuma alteração. Tá? Não, eu tenho um filtro aqui embaixo, sim, não e todos. Uma vez alterado algum dado aqui, o sistema identifica e faz a alteração da tag dentro do banco de dados e marca como alterada, podendo assim filtrar ela por sim ou não aqui. Tá? Outra na parte de entrada, deixa eu dar uma entrada numa nota fiscal aqui. Os clientes eles tinham um problema que eles importavam essa nota e por algum motivo fazia exclusão dentro do sistema e o cliente perdia a noção de se era importada já ou não, que ela marcava aqui dentro do gerenciador. Então, se ele vier aqui agora e excluir essa nota fiscal, o sistema vai identificar que ele não tem mais aquela nota dentro do sistema e vai desmarcar essa opção de importado aqui. Então, é só excluir aqui todos. Vou excluir essa nota fiscal. Aí o sistema desmarca essa opção aqui para ele saber que já foi importado ou não. Outra tarefa é na parte do CTE, que temos o produto número 1 aqui, que o sistema identifica, a tabela avançada, o cliente vai utilizar de São Paulo para Rio de Janeiro, a tabela de imposto CTE. E dentro dessa tabela de CTE, que o nome dela no caso é CTE, eu tenho a parte de mensagem, que foi adicionada para ser inserido quando utilizasse. Então eu vou fazer um CTE aqui. De São Paulo para o Rio de Janeiro. O sistema identificou que tem a mensagem lá e já jogou aqui na observação. Tá? Se caso ele vier novamente aqui inserir o cliente ou alguma outra coisa que busque a parte da tabela de imposto, o sistema identifica e não insere novamente. Uma outra tarefa é na parte do consulta, vendas aqui por cliente. A cliente ela queria que aparecesse a parte do rotativo, descontando o haver aqui, que é o que desconta quando tem conta gerada para o cliente na carteira dele. Então só identifica que tem o haver aqui, o sistema vai jogar descontando a parte do rotativo menos a parte do haver. E a outra tarefa é na parte do... Deixa eu só pegar o XML aqui. Na parte do manifesto ICTE lá, que é onde é gerado a parte da seguradora, estava com um problema que o Jasper eu não conseguia identificar que essa era uma seguradora para pegar o número da apólice, que ele gera solto, ele não gera dentro de tag aqui, de grupo. E essa daqui é outra seguradora com 2 números de averbação e o número da apólice diferente. Tá? Então agora faz essa modificação. Vou gerar aqui a DANF. Tá? Então aí saiu a primeira seguradora com o número de averbação dela e a outra seguradora com os 2 números de averbação que tinha para cada uma. E também foi tratado uma parte de caractere especial que estava aparecendo aqui, estava ficando com alguns códigos, já ajustou também. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. As que eu tinha que mostrar, teoricamente, eram essas. Foi feita uma alteração também na parte de SPED, que o Gustavo está terminando de testar ali. E a parte de config 2, antes o sistema ele ficava fazendo consulta a cada requisição que ele precisasse de uma config 2. Então agora, quando o sistema abrir, ele vai identificar todas as configurações que tem dentro do sistema como default, que de acordo com o 0, não lá, ou um padrão, e vai recuperar também as configurações que o usuário tem. Então, quando fizer alguma config 2, o sistema ele não vai buscar mais toda hora na base de dados.
Então foi trocar toda essa parte de config 2 dentro do sistema. E quando ele vier aqui também fizer uma alteração, o sistema já altera na hora lá e fica marcado na hora que ele quiser usar. Acho que é essas daí. Vou mostrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? A parte da config 2 aí, então quer dizer, tipo, o sistema vai validar na hora que abrir. Aí ele vai ficar salvo em algum lugar, né? E aí, quando você fazer algo no pedido de venda, ele já vai reconhecer que aquela config 2 está ativa, porque ele fez essa validação antes, é isso? Aí vamos supor que se você tem uma config lá, por exemplo, para não inserir produto como negativo, por exemplo. Aí cada pedido que você fizesse, vamos supor que você tem 3 sistemas usando. Os 3 ia ficar fazendo requisição na base de dados ao mesmo tempo, entendeu? Ou depois, entendeu? Então toda vez que você abria um pedido, você tinha que recuperar as config 2. Então ele ficava fazendo a requisição toda hora na base de dados. Agora não. Ele pegou uma vez só lá e não faz mais. Legal, então vai ficar mais rápido o sistema na teoria, então, porque ele vai ficar validando Teoricamente toda ele não hora. vai ficar fazendo requisição na base de dados. Ah, legal. Beleza, entendi. Uma observação interessante que eu gostaria de pontuar é na questão do PIS/COFINS, quando você desconta o ICMS lá, aquela configuração que o Nathan mostrou, são só para empresas com regime cumulativos e não cumulativos, tá? É uma situação específica lá de incidência para o SPED. Mais alguma pergunta? Beleza, muito obrigada. Nada. Paulo? Oi, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho aí? Tá, eu vou tentar compartilhar minha tela, que depois que eu formatei ainda não testei isso. Então vamos pro... Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Tá aparecendo a tela do GA aqui? Beleza. Bom, pessoal, as tarefas que eu vou apresentar aqui, na verdade, são as minhas, e depois eu vou apresentar algumas tarefas da Gabi também. Então, vou apresentar aqui primeiro as minhas. A primeira tarefa que eu tenho para apresentar é aqui na nota de entrada, é uma nova configuração e algumas melhorias que foram feitas aqui na parte de importar o XML aqui. Basicamente, essa tela ela estava meio fora do padrão das telas do GA, então já aproveitei para ajustar o layout dela e deixar ela mais parecida um pouco com o restante do GA. Para quem não se recorda, ela estava assim, e quando você importava um XML ficava assim. Então eu deixei ela mais um padrão. Então ela ficou parecida com a tela de certificado. Então você pode arrastar e soltar os arquivos aqui, ou clicar aqui e procurar. Tá? Ele está listando só o XML agora, então, que é o que essa tela aceita, então facilita na hora de buscar. E você pode estar selecionando aqui, ela vai carregar num formato mais interessante, mais parecido com o restante do GA. Aqui ele vai trazer os dados do fornecedor, a data de emissão, o valor e tudo mais. Essa tela aqui, a princípio, ela foi feita para trabalhar com importação em lote, só que temporariamente está indisponível, mas ela também ainda está responsiva para lidar com esse tipo de situação. Então, quando tiver várias, né, se um dia voltar a ter de novo a importação em lote, ela vai ter uma paginação aqui certinho para você estar podendo navegar entre os documentos que você importou. Aqui tem a parte de fatura, que é em relação à configuração que eu criei. Eu vou explicar um pouco melhor mais para frente. E eu mudei bastante coisas aqui também nos itens, na hora de você estar fazendo a seleção aqui, os vínculos, para facilitar. Antes você tinha um lápis lá no final, que você habilitava ele, voltava, fazia a tua alteração, salvava. E se você precisasse mudar outra coisa, você ficava fazendo esse caminho bem, bem chato aqui, que dependendo da quantidade de produtos que você tiver e da sua tela, se ela não for muito lá das maiores, como por exemplo uma resolução comum de 1280 por 800, você teria que ir lá e voltar diversas vezes. Então acaba complicando bastante. Basicamente agora é como se fosse uma tabela de Excel. Então você clica aqui, ele já libera a edição aqui, e você sai e ele já salva. Ficou dessa forma. Acredito que vai facilitar e
agilizar bastante. Então, quando não tem um produto selecionado aqui, ele libera. O campo aqui de código de barras, por exemplo, ele estava bloqueado por conta que quando você vincula um produto, o código de barras ele não vai mudar. Ele sempre vai mostrar aqui o código de barras do produto que está vinculado. Tá? Então, ocorreram essas mudanças aqui em relação à parte de tela. Tem um botão aqui para cancelar a importação da NFC ou da nota fiscal de entrada sem você ter que recarregar a tela. E tem a parte de importação. Uma outra questão que tem aqui também é em relação a notas duplicadas. Então, se eu tentar importar uma nota duplicada, ele vai mostrar aqui esse registro. Posso clicar aqui, ele vai abrir uma nova guia para poder estar conferindo as datas, para poder estar buscando no sistema ou fazendo qualquer outra coisa. E ele vai te fazer uma segunda confirmação quando você tentar importar. Então, ele vai falar, existem uma ou mais notas duplicadas, ele te dá novamente aqui para você ter noção que você está importando um registro duplicado mesmo. Em relação a essa configuração nova que tem aqui, na parte de faturas. As faturas elas sempre vão carregar, por conta que o XML sempre vai ter isso, então ele sempre vai registrar aqui, só que ele vai gerar uma despesa, só caso essa configuração aqui estiver habilitada, que é o contas a pagar automático da NF de entrada. Então, se tiver marcado aqui como sim, se eu não me engano, o padrão é não, tá? Mas se tiver como sim, ele vai gerar a despesa aqui automaticamente quando você importar. Então, esse documento aqui tem duas despesas, eu vou marcar a primeira aqui como pago, a segunda eu vou dar calote, vou deixar não, vou importar, importação com sucesso, tá aqui. Ele gerou as duas despesas aqui no sistema, que estava como pago, já veio como pago, e a que está vencida aqui vai ficar vencida. Outra tarefa que eu tenho para apresentar é aqui também na nota de entrada, só um minutinho. Ixi, só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, continuando aqui, uma outra tarefa que eu fiz também nessa sprint foi aqui na nota de entrada. Foi criado um novo campo de observações. Aqui a gente falou que criou um campo de observações. Ele tem no máximo 500 caracteres. Então, você pode editar ele aqui quando você está montando a nota de entrada. E também na consulta. Deixa eu voltar aqui, eu editei aqui. Aqui também ele vai... Eu abri outro aqui no caso, mas ele exibe aqui também essa observação em relação da nota de entrada. Tá. Uma outra tarefa que foi... Na verdade foi um erro isso aqui, que foi ajustado. Foi aqui na questão do estoque. Tá? O produto ele tem apenas 10 em estoque aqui, mas se eu inserisse ele 10 vezes aqui, 10 itens, ele iria aceitar, ele não bloqueava. Então agora ele faz um somatório tanto dos itens que você está tentando inserir, quanto dos itens que você já inseriu. Então se eu inserir 8 aqui, ele vai aceitar normal, só que se eu tentar inserir novamente aqui mais 8, ou alguma quantidade que ultrapasse esse limite do que você tem em estoque, por exemplo, eu inserir 5, ele vai informar que não é permitida a venda sem estoque e altera as configurações. Se eu tentar inserir a quantidade permitida, ele vai fazer a ação solicitada aqui, que seja incrementar ou adicionar um novo, dependendo da configuração que você tem lá no configurado na empresa. Uma outra tarefa aqui também que eu fiz nessa sprint foi um relatório aqui na agenda, tá? Então, como ela é uma tela um pouco diferente, com um botão aqui mesmo bem na parte de cima, então você clica aqui em relatórios, ele vai abrir aqui a parte dos filtros. Ele sempre vem com um filtro do início do mês até o final do mês, e você pode filtrar por cliente também, que é opcional. Por hora só tem esse relatório aqui mesmo, que traz um resumo bem simples aqui. Então, se eu visualizar ele aqui, ele vai trazer aqui os dados do relatório da agenda, que tem a descrição, o cliente, o profissional, que caso não tenha vai ficar aqui sem atribuição, e tem também aqui a data de início e a data final, que tem de cada evento, né, de cada agenda aqui. A data inicial e a data final. Eu não exibo a hora, apenas a data mesmo. E tem o filtro de clientes aqui, que é o que a
cliente mais precisava. Então, se eu filtrar aqui para um período maior, filtrar o consumidor, eu consigo ver todos os eventos que foram gerados aqui para ele. Então, vai trazer só os desse cliente aqui. Tá? Então, das minhas tarefas que eu tinha para apresentar seriam essa. Eu vou apresentar aqui agora só algumas tarefas da Gabi. Tá. A primeira tarefa que eu tenho para apresentar aqui da Gabi é a questão do pagamento por Pix no e-commerce. Então, aqui na minha loja, na parte de configurações, deixa eu só fazer o login novamente. Aqui na loja, na parte de configurações, foram criadas essas questões aqui novas do Banco do Brasil, que é em relação ao pagamento por Pix. Tá? Então, você faz todas as configurações aqui de pagamento por Pix. E aqui na loja você pode estar tendo aqui agora o pagamento por Pix. Esse aqui é um pedido que eu já fiz, eu vou montar um novo aqui. Então, vou comprar esse jogo aqui. Voltei aqui, deixa eu pegar o fio da meada aí. Isso aí é via Banco do Brasil, Paulo? Isso, aqui é o pagamento por Pix no Banco do Brasil. Esse daqui é a chave do Receba Fácil. Essa chave aqui é da onde? Ou é do próprio Banco do Brasil? É do banco. É direto? É direto. É porque, tipo assim, o próprio Receba Fácil consome o próprio serviço do banco, né? Então, em vez da gente passar para o Receba Fácil fazer isso, a gente está consumindo o serviço direto. Tá, beleza. É um serviço simples também do Pix, né? Tá, beleza. Isso. Então, você configura aqui a questão do pagamento por Pix para poder habilitar lá na loja. Então, vou montar um pedido aqui bem simples aqui, só para a gente poder gerar um agora. Você deslogou de tudo. Tá. Então, aqui na parte de pagamento tem o Pix. Aqui ele vai aparecer o botão gerar QR Code. Então, você clica aqui em gerar QR Code. E ele vai gerar o QR Code aqui. Esse documento também ele é enviado por e-mail. Então, você pode clicar lá em acompanhar pedido aqui. Só um minuto. Aqui em acompanhar pedido, que ele vai abrir essa tela aqui novamente para você, onde você, caso você tenha perdido essa tela aqui, né, você vai estar podendo realizar o pagamento de novo. E aqui na conta também você consegue estar recuperando esse QR Code novamente, aqui em exibir QR Code. Tá? Ele tem validade, Paulo? Eu acredito que sim, Gui, por conta que aqui nas despesas geradas, está deslogando a sessão. É conta receber, isso. Aqui nas despesas você consegue estar consultando o status. Ele traz um status aqui de ativo. Então, eu acredito que... Não tá pago ainda, entendi. A Gabi que vai saber explicar melhor. Estou apresentando as tarefas dela. Ah, tá ok. Entendi. Beleza, mas tá bom. Eu acredito que sim. Sim. Tem prazo, sim. Só não sabemos, depois nós vamos ter que consultar quanto tempo que ela pôs. Tá. Porque, se eu não me engano, o David vai saber falar isso daí também. Você escolhe na hora de gerar ali se é 1 hora, 2 horas. Você tem um time ali que você escolhe. A empresa, no caso... Por padrão, acho que é 1 hora, mas dá para escolher sim. Beleza. Ela usou 1 hora mesmo. Ok. Tá. Então, aqui no Contas a Receber você consegue estar consultando, né, o status desse pagamento para você estar podendo gerenciar o status lá do pedido. Então, essa tarefa aqui foi isso. Uma outra tarefa aqui também que tem para apresentar é aqui no manifesto. A questão, depois que você faz a consulta do pagamento, ele já deve mudar o status do pedido lá, já, né? Acho que é automático isso, né? Eu não tenho certeza aqui. Deixa eu conferir. Depois a gente pode conferir com ela. Faz. O que eu tinha conversado com ela, porque, tipo assim, como a gente não é igual o LexBank, que tinha um webhook que ouvia isso ativamente, né? Então, a gente fez a consulta lá e quando for aceito, ele já muda o status dentro da receita, dentro do pedido de venda também. Entendi, mas a empresa tem que ficar consultando, é isso? É. Ok. Tem alguma lista dos Pix
Nós fizemos isso no CIEM Web, onde tem uma lista onde tem todos os Pix gerados, que estão ativos, cancelados ou os pagos lá. Sim, Consegue eu acho que filtrar. é uma coisa boa também que precisa ser feita, porque a gente seguiu o fluxo do Let's Bank, mas depois a gente conversou um pouco, dentro do Let's Bank a gente tinha o nosso webhook, né? Então ele fazia isso de forma... o cliente não precisava fazer isso de forma manual, né? Ele já recebia direto, né? Já isso. Talvez para o Banco do Brasil seja interessante a gente fazer algo assim também, ou uma tela própria para isso. Mas talvez ali no conta receber, em vez de fazer uma tela também, Dani, colocar um filtro adicional ali. Consultar Pix, filtrar Pix, atualizar, né? Os Pix. Isso, pode ser. Não, beleza. Fazer em lote, né? Consultar todos esses Pix. Mostra assim, filtrar todos os Pix, mostra todos os Pix, em aberto e tal. A pessoa seleciona. Ele sempre vai cair na conta do Banco do Brasil? A pessoa vai ter que vincular, não é? Não, é o vínculo. Quando a pessoa está fazendo o config da loja, ela faz o vínculo lá. Entendi. Ela configura em qual conta cai. No caso. Tá bom, certo. Beleza, tá ótimo. Uma outra tarefa que foi implementada aqui nesse sprint foi uma melhoria aqui no layout do manifesto. Alguns clientes reclamavam da questão do pagamento que ficava sempre visível, então acabava confundindo eles porque são muitas informações. Então ele foi passado aqui para esse accordion aqui. Então somente os clientes que utilizam essa parte de pagamento aqui vão estar expandindo essa questão do pagamento. É uma mudança bem simples de layout mesmo. Uma outra tarefa aqui foi no CTE, que antes ele não permitia você salvar sem ter uma receita aqui, né, alguma parcela. Então agora você pode salvar e ele vai gerar uma parcela automática. Só ver se a seção dessa tela não caiu. Caiu. Então mesmo que não tenha aqui eu salve, e eu abrir ele aqui, ele vai ter gerado a parcela padrão aqui. Então não precisa o cliente gerar a parcela aqui quando ele está montando o CTE. Tá. Uma outra tarefa que foi implementada aqui também foi para transformar vários pedidos de venda em NFC. Então, aqui na tela de vendas eu posso selecionar vários pedidos. Aqui em opções em lote vai ter esse botão aqui de transformar pedidos em NFC. É o mesmo fluxo das demais conversões, então eu gero um NFC. Aqui ele está um pouco lento, mas a Gabi me explicou que é o banco de dados dela que está um pouco zoado mesmo. Então só aqui que vai estar lento, em produção vai estar, no dev em produção vai estar ok. É tanto que seu DF5 aqui eu acho que já até carregou. Ele gerou as duas NFCs aqui. Deixa eu só ver se ele atualiza aqui, porque mudou o status também. Aqui. Então ele muda o status aqui, fica NFC gerada. E caso alguma delas seja excluída aqui, então excluir aqui, ele volta o status de novo para você estar podendo tentar fazer a conversão ou fazer alguma edição e gerar de novo as NFC. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa tarefa. É isso mesmo. E outra tarefa que tem aqui é em relação a transformar um pedido de venda. Quando você transformar um pedido de venda aqui pelo frente de caixa, ele marcar aqui na NFC que foi importado, aqui no pedido de venda que ele foi importado, no caso. Então, eu tenho esse pedido 285 aqui, esse 284 no caso, que esse 285 foi da loja. O 284, eu vou estar importando ele aqui. Então, está aqui esse pedido. Assim que eu importo, ele não muda lá já automático, eu tenho que, de fato, efetivar o cupom, gerar o cupom para ele poder estar marcando lá. Ele não vai autorizar por conta do cliente. Aqui, NFC. Ele gerou o NFC, ele deu erro por conta do destinatário no bicho de homologação, né? Mas aqui ele já marcou o 284 como NFC gerada também, a solicitação do cliente. Muito bom.
E a outra tarefa aqui, eu vou guardar só um minutinho, porque está em outra branch. Eu vou ter que parar o projeto e rodar de novo. Só um minutinho que está carregando já. Tá. A outra tarefa aqui foi na parte de nota fiscal de serviço. Na verdade, aqui em venda, para transformar a venda em uma nota fiscal de serviço. Então, eu tenho essa venda aqui, por exemplo, essa 283 aqui. Eu posso vir aqui e estar transformando ela em NFC. Tem aqui a opção nova aqui. Ah, tá. Eu preciso inserir um serviço. Só para facilitar aqui, deixa eu procurar alguma venda que ela tenha gerado já. Vai ser gerado. Vou duplicar essa aqui. Não sei qual que é os produtos que ela utiliza aqui. Tá, então dupliquei essa venda aqui, que tem os serviços aqui inseridos. Posso vir aqui agora e transformar ela em uma NFC. Ele não gerou aqui para quando tem um só? Tá. Então tem um serviço aqui. Tinha dois, removi um. Isso, ele abriu aqui a opção. Tem o código do serviço aqui. Você pode colocar as configurações da nota fiscal de serviço. Converter. Aqui ele vai ter o indicador, assim como as outras conversões, então ele fica azul, NFC gerada, e aqui ele vai ter gerado a NFC, tá, com o serviço que foi descrito lá na venda. E acho que essas foram as tarefas que tinha para apresentar da Gabriele. Alguém quer fazer alguma pergunta? Certo. Obrigada, Paulo. Por nada. Lud? Bom dia, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. Primeiro eu vou começar com o site, que vai ser bem rapidinho. Eu fiz a remoção dos conteúdos que estavam da Black Friday. Eu também alterei a página Quem Somos aqui. Eu também criei uma landing page para materiais de construção. Eu também fiz uma alteração em uma landing page que já tinha de produtor rural. Elas são bem parecidas, então eu vou passar meio por cima, assim. E eu também criei uma landing page para autopeças. Deixa eu pegar aqui. Agora, outras tarefas que eu fiz. Uma foi na loja, que eu não vou conseguir mostrar, mas era uma mudança para aparecer a logo da empresa quando compartilha
o link pelo WhatsApp. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas eu acho que tá funcionando. E uma outra tarefa foi aqui nas averbações, no GA mesmo, que mostra agora 10 na página, antes estava mostrando 5, então eu coloquei 10 para ficar o padrão das outras páginas. E uma outra tarefa também, eu não vou conseguir mostrar, porque é no AE, mas eu removi essa mensagem aqui de vencimento do certificado. No AE, no caso. E é basicamente isso mesmo. Beleza, Ludi. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Bom, beleza, então. Obrigada, Ludi. Eu não sei se estava aqui todo mundo no início da reunião, mas eu vou reforçar que todas as tarefas que foram enviadas lá no e-mail que eu envio não foram apresentadas. O pessoal que está de férias, eles vão gravar e eu vou colocar junto com esse vídeo, tá? Então, depois que os vídeos estiverem no ar, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eles mostrarem, só pedir para os líderes mandarem lá no grupo ou conversarem diretamente comigo também, tá bom? Bom, pessoal. Oi. Só cortando rapidão, essas mudanças vão pro ar quando, você acha? Quais mudanças? Essas que nós havíamos agora vai passar por teste para subir ainda, né? Isso, ainda assim. A mudança da loja vai depender da atualização do GA, por exemplo, né? Isso, Mas eu acredito que até o fim do próximo mês foi pro ar já. Tá bom, beleza. Nós vamos conversar. Então tá bom. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima sexta também.